Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. A numerologia é um ramo fascinante do esoterismo, que utiliza a simbologia dos números e operações matemáticas para encontrar conexões ocultas entre números, seres vivos e forças, tanto físicas quanto paranormais. É uma ferramenta que permite prever características da personalidade e até mesmo o destino de uma pessoa. Além disso, a numerologia também estuda o valor numérico das letras em palavras, nomes e ideias. Para quem pratica a numerologia, os números são considerados conceitos extremamente elevados e perfeitos. Eles acreditam que essa disciplina pode revelar a vibração secreta dos números e ensinar como usá-los para o nosso benefício, analisando a sua influência sobre pessoas e animais. No ano 530 a.C., o filósofo grego Pitágoras desenvolveu uma relação entre os planetas e suas vibrações numéricas, conceito que ele chamou de harmonia das esferas. Através do seu método de numerologia, ele sugeriu que as palavras têm um som que vibra em sintonia com a frequência dos números, refletindo mais uma faceta da harmonia do universo e das leis da natureza. Se você acredita ou não no poder dos números, ou no que há por trás de cada um deles, o fato é que diversos segmentos da humanidade vêm utilizando números para, de alguma forma, se posicionar na esfera da vida. Alguns desses segmentos tentam explicar os segredos que nos cercam, enquanto outros se escondem por trás dos números. Vamos tentar compreender isso melhor, até entendermos também o que a Igreja, por meio da Bíblia, e a maçonaria nos escondem. Muitos evitam casar, viajar ou tomar decisões importantes em datas consideradas azaradas, como Sexta-feira 13. Mas saiba que o número 13 é um número multifacetado, com diferentes significados. Na cultura popular ocidental, por exemplo, o número 13 é amplamente considerado azarado. Muitas pessoas evitam realizar eventos importantes ou tomar decisões significativas no 13º dia do mês, especialmente se for uma sexta-feira. Isso já resultou em prédios sem o 13º andar, hotéis sem o número 13 num quarto e até aviões sem a fileira 13. Filmes de terror e histórias de suspense frequentemente utilizam o número 13 para criar aquela atmosfera de medo e mistério, como na franquia Sexta-feira 13, do famoso Jason, sedento por vingança. Ele sai com a sua máscara e o seu facão à procura dos mais desavisados. No cristianismo, a visão que se tem do número 13 é diferente. Ele está associado à última ceia, onde Jesus e seus 12 apóstolos estavam presentes, totalizando 13 pessoas. Judas, o traidor, é considerado a 13ª pessoa a sentar-se à mesa. No tarô, a carta 13 é a carta da morte, que simboliza transformação, mudança e novos começos, não necessariamente algo negativo. Até mesmo a maçonaria vê o número 13 como um símbolo de renovação e reinício. Outro número bastante controverso é o 7. Datas como 7 de julho, talvez por causa da forma como é representada pictoricamente, são consideradas como sendo de bom presságio. Isto vale também para 1º de janeiro, 2 de fevereiro, 12 de dezembro e por aí vai. O número 7 é frequentemente visto como um número auspicioso na cultura ocidental. Primeiro porque ele é frequentemente mencionado na Bíblia, como por exemplo, Deus ter feito o mundo em 6 dias e descansado no 7º, fazendo do 7 um símbolo de completude e perfeição. Há também os 7 pecados capitais, as 7 virtudes. O Apocalipse menciona 7 igrejas, 7 anjos, 7 trombetas e assim por diante. No folclore e na mitologia ocidental, o número 7 aparece em muitos contos e tradições, como os 7 mares, as 7 maravilhas do mundo antigo e os 7 anões da história de Branca de Neve, bem como os 7 além, um mundo ao mesmo tempo fantástico, misterioso e assombroso. Na cultura chinesa, o número 7 pode simbolizar união e boas relações. O 7º dia do 7º mês no calendário lunar é celebrado com o festival Qixi,
também conhecido como o Dia dos Namorados chinês, que comemora o amor entre o pastor Niu Lang e a tecelã Zinu. O número 7 é também visto como um número espiritual e de reflexão. No budismo japonês, existem 7 semanas de luto após a morte de um ente querido, e rezas são feitas a cada 7º dia durante esse período. O Japão celebra o Festival das 7 Ervas em janeiro, que se acredita trazer boa saúde e longevidade. Além disso, o Shichi-Go-San, literalmente 753, é um festival tradicional que celebra a saúde e o crescimento das crianças de 3, 5 e 7 anos. Já no Vietnã, o número 7 é geralmente visto como um número de boa sorte e prosperidade. Já o número 8 traz, acima de tudo, a ideia do infinito e da continuidade perpétua, especialmente na cultura ocidental. Para muitas tribos nativas americanas, o número 8 representa a harmonia com a natureza e os ciclos naturais, frequentemente aparecendo em práticas cerimoniais e arte. O número 8 é extremamente benéfico na cultura chinesa, pois a sua pronúncia ba é semelhante à palavra riqueza ou prosperidade, que se diz fa. Devido a isso, o número 8 é altamente valorizado em eventos importantes, negócios e decisões pessoais. Por exemplo, os Jogos Olímpicos de Pequim começaram em 8 de agosto de 2008, que dá 8/8 de 2008, às 8 horas, 8 minutos e 8 segundos da noite. Uma escolha deliberada para atrair boa sorte. Os números frequentemente são utilizados em negócios e até nas marcas. Empresas muitas vezes escolhem números específicos para os seus produtos ou nomes de marcas visando atrair sorte e sucesso. Por exemplo, a Pepsi lançou uma bebida chamada 7-Up e marcas como Forever 21, utilizando números que têm significados positivos. Alguns atletas têm o privilégio de escolher os números de suas camisas. Geralmente, escolhem os que consideram de sorte ou que têm algum significado pessoal. Michael Jordan, por exemplo, ficou famoso pelo 23. Pelé, não por escolha, mas por regras do futebol, usava sempre a camisa 10, que por causa dele, por muito tempo, foi associada ao craque de um time. O número 10 é visto como a combinação dos números 1 e 0. O número 1 representa novos começos, liderança e independência, enquanto o 0 amplifica as qualidades no número ao lado dele, adicionando uma dimensão de potencial ilimitado e completude. Juntos, eles formam um número que simboliza a realização e o fim de um ciclo. Muitos números possuem significados religiosos e espirituais profundos. Na Bíblia, o número 40 aparece várias vezes, simbolizando períodos de prova ou transformação, como nos 40 dias e 40 noites do dilúvio, os 40 anos que os israelitas passaram pelo deserto. Moisés ficou 40 dias no monte para receber as leis de Deus. Jesus jejuou 40 dias antes de começar o seu ministério. Na astrologia, o número 12 é representativo dos signos do zodíaco, enquanto que dentro de cada signo há também um ou mais números consideráveis. Agora, em relação ao número 33, muita coisa pode ser dita. Você já reparou como esse número está presente em muitos dos momentos mais significativos da nossa história? Ele é um ponto de destaque em várias religiões, o que o torna um tema central em muitos estudos e debates. Olha só, na espiritualidade, os números 11, 22 e 33 são considerados números mestres, sendo o 33 conhecido como o mestre dos mestres. Foi aos 33 anos que Jesus morreu, e esse é também o grau máximo no rito escocês da maçonaria. Curiosamente, o símbolo da Organização das Nações Unidas, a ONU, possui 33 divisões, o que muitos associam ao domínio dos Illuminati. Alexandre o Grande morreu aos 33 anos, e Davi governou Jerusalém também por 33 anos. No livro dos mortos há menção a 33 céus. Além disso, uma gestação humana passa por 33
ciclos lunares. O número 33 aparece em diversos contextos. Na biologia, o nosso DNA forma 33 voltas sequenciais. E 33 é o número atômico do arsênio, um potente veneno. Além disso, nós, os humanos, possuímos 33 vértebras na coluna e a menor partícula da física quântica é medida como 10 elevado a menos 33. O número 33 é realmente envolto em mistério e está presente em diversos acontecimentos intrigantes da história. Olha só. A Guerra Civil Americana começou no paralelo 33. E foi também nesse paralelo que o presidente americano Franklin Roosevelt faleceu, supostamente de uma hemorragia cerebral. A história da sua morte ainda suscita dúvidas. Após a sua morte, Harry Truman, que havia se tornado um maçom do grau 33, assumiu a presidência como o 33º presidente dos Estados Unidos. Muito interessante, né? Além disso, a primeira detonação atômica registrada ocorreu no paralelo 33, assim como os assassinatos do famoso presidente John Kennedy e anos mais tarde de seu irmão Robert Kennedy. Roswell, famoso pelo suposto acidente envolvendo OVNIs, também está localizado próximo ao paralelo 33. Curiosamente, muitos dos principais sítios arqueológicos do mundo encontram-se ao longo desse paralelo, como se os antigos tivessem descoberto esse local como ideal para se estabelecer. As pirâmides do Egito, por exemplo, estão intimamente ligadas ao número 33, desde o formato triangular até a profundidade da câmara subterrânea da pirâmide de Quéops, que mede 33 metros, e as 33 câmaras que ela possui. O número 33 parece estar em todos os lugares, muitas vezes sem que percebamos, e está ligado a momentos significativos da história. Isso nos leva a crer que ele tem um significado muito maior do que apenas ser um número, influenciando diversas culturas e crenças ao redor do mundo. Para os ocultistas e sociedades secretas, como os maçons, o número 33 é reverenciado. Esse número mágico parece surgir em muitos eventos tumultuados da história, desde os tempos bíblicos até a era moderna. Será que existe realmente algo especial no 33? Ou ele é apenas mais um número? Bem, vamos mergulhar um pouco mais fundo nessa questão e explorar as possíveis conexões com sociedades secretas, OVNIs, morte, destruição e até mesmo a Disneylândia. Elizabeth Van Buren, em seu livro O Segredo dos Illuminatis, enfatiza que, na numerologia espiritual, os números 11, 22 e 33 são os números mestres, sendo o 33 o maior de todos. Esse número simboliza a realização espiritual máxima que um ser humano pode alcançar. Na maçonaria, a mais alta ordem é o 33º grau do rito escocês. Esse rito foi criado em 1801 com a formação do Supremo Conselho Mãe em Charleston, Carolina do Sul. Curiosamente, Charleston está situada a apenas 15 quilômetros ao sul do paralelo 33. Foi também em Charleston que os primeiros tiros da Guerra Civil Americana foram disparados, quando os cadetes da Citadel atiraram no navio federal Estrela do Oeste, que navegava no porto de Charleston. Muitos eventos cruciais da história recente ocorreram ao longo do paralelo 33. Outra instituição que alguns veem como uma sociedade secreta com possíveis ligações aos Illuminati é a Organização das Nações Unidas. A bandeira da ONU mostra um globo dividido em 33 seções, cercado por ramos de oliveira. Será coincidência ou existe um significado mais profundo? Bem, o número 33 parece estar em muitos lugares e momentos importantes, despertando curiosidade e especulações sobre o seu verdadeiro significado e influência. Vamos agora explorar o papel central do paralelo 33 em muitos eventos importantes da era moderna. Além de marcar o início da sangrenta Guerra Civil Americana em janeiro de 1861, o paralelo 33 também foi o cenário da morte do presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt.
Em 12 de abril de 1945, após reclamar de uma terrível dor de cabeça, Roosevelt faleceu subitamente de uma hemorragia cerebral em sua casa, chamada de Little White House, em Warm Springs, na Geórgia, perto do paralelo 33. Após a sua morte, Harry Truman assumiu a presidência, tornando-se o 33º presidente dos Estados Unidos. No final das hostilidades com a Alemanha em 45, a Operação Paperclip facilitou a transferência de cientistas de foguetes alemães para os Estados Unidos, limpando o seu passado nazista para que pudessem continuar o seu trabalho. Muitos desses cientistas acabaram trabalhando no local de lançamento V2 em White Sands, conhecido também como Complexo de Lançamento 33, localizado não muito longe do paralelo 33. O National Park Service descreve o complexo de lançamento 33 como intimamente associado aos testes dos foguetes V2 alemães, as origens do programa de foguetes americano e a liderança do Dr. Wernher von Braun. A primeira detonação atômica registrada aconteceu em 16 de julho de 45, no local de teste Trinity, perto de Alamogordo, no Novo México, também situado no paralelo 33. No mês seguinte, armas atômicas foram lançadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Curiosamente, essas cidades, apesar de não estarem diretamente no caminho político ou militar, foram escolhidas como alvos pelo 33º presidente dos Estados Unidos. 20 anos depois, em 63, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, foi tragicamente assassinado em Dealey Plaza, no Dallas, Texas, perto do paralelo 33, no dia 22 de novembro. É como se o destino estivesse brincando. Logo após a meia-noite de 6 de junho de 68, o seu irmão mais novo, o senador Robert Kennedy, também foi morto a tiros no Hotel Ambassador em Los Angeles, Califórnia, a cerca de 200 quilômetros a leste do paralelo 33, onde seu irmão havia sido assassinado. Bem, o evento que continua a ser sinônimo de OVNIs e aparições estranhas, o famoso acidente de 1947 em Roswell, no Novo México, também ocorreu no paralelo 33. E não para por aí. Outro evento significativo envolvendo OVNIs ao longo desse paralelo foi o das luzes de Phoenix, na noite de 13 de março de 97. As luzes nos céus de Phoenix foram vistas por milhares de pessoas e pareciam ser dois eventos distintos de OVNIs. A primeira onda de avistamentos por volta das 8 horas da noite descrevia um enorme objeto quadrado voando lentamente sobre a cidade. A segunda onda, por volta das 22 horas, consistia em uma série de luzes que pareciam pairar no céu, capturadas em vídeo por várias pessoas. No entanto, a Força Aérea dos Estados Unidos afirmou que essas luzes eram apenas sinalizadores de um voo de treinamento da base aérea de Luke. Eles estão sempre subestimando a inteligência das pessoas, né? Essa afirmação decepcionou muita gente que realmente pensou se tratar de discos voadores, mas imagine o maior evento de OVNIs visto por milhares e filmado por centenas sem uma explicação. As pessoas ficariam loucas sem uma justificativa plausível. Assim como Roswell, Phoenix também está ao longo do paralelo 33 e parece haver um envolvimento misterioso do governo e das forças militares para encobrir o caso. Vamos então para o lugar mais feliz da Terra, a Disneylândia. Sim, o lugar mais feliz da Terra também está localizado ao longo do paralelo 33. O pesquisador e escritor Walter Bosley, autor de Latitude 33, Chave do Reino, já afirmou que o local foi escolhido por Harrison Price, do Stanford Research Institute, pelo menos em parte devido à sua proximidade com o paralelo 33. O famoso carrossel da Disneyland foi construído exatamente onde duas linhas se cruzam, uma delas ao longo do paralelo 33.
Há também o Clube 33, o clube exclusivo e privado, o único lugar da Disneyland onde você pode pedir uma bebida alcoólica. Alguns dizem que o clube recebeu esse nome por causa dos 33 patrocinadores corporativos originais da Disneyland. Mas será que realmente existe um mistério no número 33? Será que o significado é apenas uma criação nossa, humanos que adoram encontrar padrões em tudo? Ou será que há forças sobrenaturais orquestrando eventos com determinados números? Bom, é muito difícil provar qualquer relação entre os números e a nossa vida cotidiana. Mesmo porque o planeta já contém mais de 8 bilhões de cabeças pensantes, cada qual com as suas características, crenças, comportamentos e jeito de ser. Para a numerologia, por exemplo, duas pessoas com o mesmo nome e sobrenome, nascidas no mesmo dia e horário, mas não se conhecem, têm as mesmas sinas, destinos e personalidades. Muitos cientistas cristãos afirmam que o universo é milimetricamente matemático, o que faz todo sentido, uma vez que Deus é perfeito. Muita matéria para a gente pensar sobre. É uma interpretação que talvez seja muito mais pessoal e pseudocientífica do que os números realmente são. Mas o que você pensa sobre isso? Você acredita em numerologia? Deixe aí nos comentários, gostaríamos muito de saber o que você pensa. Muito obrigado pela sua companhia tão especial. A gente se vê no próximo vídeo.